Olá pessoal, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma aula de citologia, professor Duzão. Nós vamos trabalhar a organela citoplasmática, porém as aulas serão divididas em partes. A aula de hoje, o assunto é muito importante, galera. A gente vai falar de ribossomo e síntese proteica. Em outra aula a gente vai estar comentando sobre DNA, RNA, ou seja, sobre duplicação, transcrição e tradução. Na aula de hoje, a gente vai estar falando mais especificamente sobre tradução e ribossomo e síntese proteica. Vamos lá? Como eu sempre falo, pega o seu caderno, faça suas anotações, pausa o vídeo, anota tudo que tiver escrito e dúvidas, estou à disposição, manda um direct aqui para o Instagram do Bio 2012 e vamos que vamos. Galera, a gente vai estar vendo várias organelas no decorrer dessas aulas. A primeira parte de hoje, como eu falei, é ribossomo e síntese proteica. Porém, eu vou organizar, e por isso que eu quero que você anote no seu caderno também, para você organizar certinho em números. Então, número 1, nós vamos estudar ribossomo. Número 2, o retículo endoplasmático. 2.1 eu coloquei o rugoso, 2.2 eu vou colocar o liso. O 3, o complexo de Golgi. 4, o lisossomo. O 5, peroxissomo. O 6, os vacúolos, certo? E o 7, centríolos, já formando cílios e flagelos. Então vamos para ribossomo, que é o assunto da aula de hoje. Galera, quando a gente fala em ribossomo, é a nossa primeira coisa que você tem que entender. Função do ribossomo é produzir proteína. Cara, de que é feito o ribossomo? Anota aí. Professor, de que é feito? É feito de proteína e RNA-R, que na verdade significa RNA ribossômico. Você vai ver que existe 3 tipos de RNA, o mensageiro, o transportador e o ribossômico. E na verdade, gente, o ribossomo é uma organela que está presente em qualquer tipo de célula ou ser vivo. Toda célula, seja procarionte ou eucarionte, tem ribossomo, para você ver a importância dessa organela, tá? Quando a gente define célula procarionte, a gente fala que ela não tem organelas membranosas, e realmente não tem, porque o ribossomo, mais uma vez, qual que é a composição? Repete do outro lado da tela comigo. Proteínas e RNA ribossomo. Já as outras organelas que a gente mencionou, retículo, né? Retículo endoplasmático, complexo de Golgi, vacúolo, são tudo organelas membranosas. Então, recapitulando, o ribossomo faz proteína, é feito de proteína e RNA ribossômico, constituído disso, está presente em célula procarionte e eucarionte, e eles são, na verdade, formados por 2 subunidades. Olha esse desenho para você ver. Aqui eu tenho a fita de RNA mensageiro. Hoje você vai aprender comigo que aqui existe os códons, tá? E o ribossomo vai passar lendo essa fita de RNA mensageiro para montar aqui em cima, olha essas bolinhas. Cada bolinha dessa representa um aminoácido. Aminoácido, 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 acompanha o mouse. Aminoácido para formar uma proteína, certo? Então ele tem a subunidade maior e a menor, e ele se encaixa na fita de RNA mensageiro. Já te adiantando, o nome mensageiro, ele vai levar a mensagem de quais são os aminoácidos que vão montar uma proteína, ok? Pergunta principal. Duzão, eu já sei, o ribossomo está na célula procarionte e eucarionte, mas como que ele pode estar? Gente, ele pode estar livre ou junto do retículo endoplasmático, e quando ele está junto do retículo, esse retículo passa a ser chamado de retículo endoplasmático rugoso. Vamos entender um pouco mais? Olha só, localização dos ribossomos. Pausa o vídeo e anota tudo, galera. Tudo isso aqui é importante. Então, o ribossomo pode estar livre no citoplasma. Ele vai produzir proteínas de citoesqueleto e enzimas que fazem parte ali do citoplasma e do citosol. E ele pode também estar aderido, ou seja, colado na membrana do retículo. E o retículo que tem ribossomo passa a ser chamado de HAIR. Por que HAIR? Retículo endoplasmático rugoso. As proteínas produzidas no rugoso já são proteínas que nós chamamos, anota aí, de proteínas de exportação, porque são proteínas que farão parte do núcleo, enzimas, elas vão do rugoso lá para o RNA, para o retículo endoplasmático liso, e de lá elas vão ser empacotadas e lançadas até o Golgi. Como o ribossomo, então, chega até o retículo endoplasmático? Pergunta, Duzão, o ribossomo,
o retículo rugoso, ele já nasce com o ribossomo? Não, galera. Existe tanto no ribossomo uma PRS, uma partícula de reconhecimento de sinal, como na membrana do retículo vai ter outra partícula para reconhecer. Quer ver só? Vamos entender. Olha só, a síntese proteica no retículo rugoso. E como é que está funcionando aqui essa entrada? Vamos entender? Olha só. Aqui eu tenho o citosol, aqui eu tenho o interior do retículo endoplasmático rugoso, e aqui eu vou ter a membrana do retículo rugoso. Aqui eu vou ter o ribossomo, as duas subunidades, ó. Olha a fita de RNA mensageiro aqui representada em rosa. Olha a proteína saindo. Então aqui eu vou ter o ribossomo, o RNA mensageiro, ele está lendo o RNA mensageiro. Só que quando ele tem essa sequência de sinal, que a gente chama de PRS, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar aqui na membrana do retículo e formar o retículo rugoso. Então, tenta entender o seguinte, o retículo rugoso ele não nasce com o ribossomo. O ribossomo, alguns ribossomos vão chegar até ele, tá? Outros não. E os que chegam até ele vão produzir proteínas que vão cair para dentro do retículo rugoso. Quer ver? Olha aqui a partícula de reconhece o sinal e a união dessa partícula. Beleza. Então, observa no próximo. Olha aqui. Sítio receptor da membrana, recebeu, aí a proteína vai entrando para dentro do retículo rugoso. Tá vendo? Olha que legal o esquema. Então, você tem ribossomo, o RNA mensageiro que ele está lendo, e aqui azulzinho está mostrando a proteína entrando, tá? Então, a proteína caindo aqui dentro, até depois ele dissociar e vai ler outro RNA mensageiro. Então, essa proteína é uma proteína que vai cair para dentro do HER e depois nós vamos entender que do retículo rugoso, muitas vezes ela passa para o liso para ir depois para o complexo de Golgi. Ok? Bom, tá aqui, proteína liberada dentro do retículo endoplasmático granular, tá? Aqui eu coloquei REG, é outro nome que ele tem. Você vai entender isso nas próximas aulas. Galera, continuando, quem participa e o que faz? Anota aí. Vamos lá. Para produzir proteína, a gente vai ter o ribossomo. Já expliquei que é uma organela presente em célula procarionte e eucarionte, e ele vai ler, entre aspas, a sequência, a mensagem feita pelo RNA mensageiro. O RNA mensageiro é produzido no núcleo, e quando ele sai, depois nós vamos estudar isso, que às vezes ele precisa ser processado, tá? Mas não complica sua mente por enquanto, não. Entenda que o RNA mensageiro, ele é produzido no núcleo, e ele armazena, na verdade, ele é produzido a partir de uma parte do DNA. Ele tem a receita. Ele leva a mensagem, galera, de quais são os aminoácidos. Olha aqui, ele leva a mensagem de quais são os aminoácidos da proteína. Nesse RNA mensageiro, existe o que a gente chama de códon, tá bom? A gente vai estar vendo isso daqui. Olha o outro nome de RNA, transportador. Galera, o RNA transportador, ele transporta os aminoácidos. Então, o ribossomo não precisa de juntar aminoácido para montar uma proteína. Quem que está transportando o aminoácido até o ribossomo para ele fazer essa junção e assim formar a proteína? O RNA transportador, tá? Então, RNA M vem de mensageiro, RNA T de transportador. E como já foi explicado nessa aula, RNA R, RNA ribossômico. É um RNA que, na verdade, vai formar a organela ribossomo, ok? Aminoácido, para fazer proteína, né? Assim precisa de ter aminoácido, né? Formarão as proteínas e são carregados pelo RNA-T. Já comentei, vai anotando aí. Os códons, como eu falei, a cada 3 bases nitrogenadas, lembra quais são as bases que existem no RNA? É adenina uracila, né? A com 1. E C com G, citosina, guanina. Então, a cada 3 bases, você vai ter, olha aqui para mim, um códon. São 3 bases nitrogenadas que podem gerar um aminoácido. Por que eu coloquei que podem gerar um aminoácido? Porque existe depois códon finalizador, você vai entender nessa aula ainda. E os códons finalizadores não vão codificar aminoácido algum. Para terminar, gente, o ribossomo só vai começar a fazer a proteína. Por favor, repete daí.
do lado da tela, repete em voz alta, ele só vai começar a fazer a proteína quando ele encontrar esse códon, aqui as bases nitrogenadas, adenina, uracila e guanina, que seria o AUG, porque ele significa o aminoácido, como é que fala? O códon iniciador. Então, quando o ribossomo começa a fazer a proteína, é quando ele encontra esse códon, certo? Ele sempre vai trazer um aminoácido metionina, por isso que a gente fala que o primeiro aminoácido de uma proteína é sempre a metionina. É claro que ela pode ser retirada depois, mas o primeiro é sempre a metionina. E continuando, nós temos o códon de terminação. Alguns autores falam códon de finalização. É o UGA, UAA ou UAG. Eles sinalizam o fim e não codificam aminoácido. Certo? Anota tudo isso e dá uma olhada para você ver isso aqui. Então, sinalizam o fim da síntese e essa trinca não codifica aminoácido. Olha para você ver. Aqui eu tenho o RNA mensageiro. Qual que é o primeiro códon que está chegando aqui, galera? Olha só, a cada 3 bases um códon. Tá vendo? Códon 1, ó, 1, 2, 3, códon 2, 1, 2, 3, códon 3. Presta atenção que nós estamos no ápice da nossa explicação. O que nós temos aqui no desenho? Vamos por partes? O RNA mensageiro. Nele tem um códon. Cada códon vai dar, geralmente, um aminoácido, certo? Então, 1, 2, 3, códon. O códon iniciador é sempre o A ou G. E o códon finalizador, ele vai ser esse aqui, ó. O UGA, olha aqui. O UAA ou UAG. Olha o iniciador aqui, ok? Voltando. Aqui nós vamos ter o RNA transportador. O que eu falei que ele tem? Ele tem o anticódon. Então, olha, se esse códon aqui presente, vamos olhar o segundo, é UUU, o anticódon vai ser AAA. Porque nós sabemos que a adenina se liga a uracila, no caso do RNA. Se fosse no DNA, seria adenina e timina, né? A com T. Mas aqui é uma fita de RNA. Tá vendo? E olha o que nós vamos ter na cabeça do RNA transportador. Um aminoácido. Certo? Olha que igual eu falei. Sempre começa no AUG. Então, sempre o primeiro RNA transportador vai ser o UAC, que se liga à sequência AUG e carrega o aminoácido metionina. Tranquilo? Então, tudo isso, galera, volta o slide anterior, está mostrando para você. Então, tá aqui a síntese perfeita. Ó, o ribossomo, que está representado em azul, ele tem o sítio P, que a gente fala que é o sítio que faz as ligações peptídicas, o sítio A, que é aceptor, recebe os aminoácidos. Aí ele anda, lê esse códon, o RNA transportador tem um aminoácido em cima que se encaixa no anticódon. Anda de novo, aí vai ter um códon, aí o anticódon do RNA transportador se encaixa aqui, certinho? Então, no RNA mensageiro, nós temos o códon. O que é um códon? 3 bases. E no transportador, ao nome T, ele carrega um aminoácido, transporta o aminoácido, e tem o anticódon, que se liga, acompanha o mouse no códon. Tranquilo? Queridos, dá uma olhada na sequência da síntese para a gente terminar a nossa aula aqui com chave de ouro. Então, primeiro, o gene é transcrito, criando um RNA mensageiro. Isso ocorre lá no núcleo. Esse RNA mensageiro vai sair para o citoplasma, né? Nos eucariontes tem que ocorrer o processamento. Depois eu vou explicar passo a passo o que é isso. Aí, a subunidade do ribossomo lá menor começa a leitura, vai encaixando, né, esse RNA mensageiro. Aonde estão os códons, já falei várias vezes que o primeiro é o AUG, né, que vai corresponder ao aminoácido metionina, é o códon que faz iniciar a síntese. Se antes tiver códon, galera, não acontece nada, ele só começa a síntese a partir desse. Aí depois vai atrair o outro ribossomo maior, né, que vai chegando, e o primeiro vai carregar aqui o RNA transportador, com a metionina e paraná. Aí depois vai vindo. O ribossomo lê o próximo códon, igual estava no desenho anterior, na imagem anterior. E assim vai indo, galera. A cada códon vai vir um anticódon do RNA transportador. Essa fase é conhecida como elongação, porque vai aumentando, vai construindo a proteína. Até a fase de elongação continua, até o ribossomo encontrar o códon de que eu falei? Finalização, terminação. Quando isso acontece, a proteína, então, é cortada e acabou a síntese proteica, tá bom?
Então é isso aí, galera. Vou voltar aqui para você ver a imagem. Olha que interessante novamente. Então tá aqui. Tudo que eu expliquei passo a passo, de 1 a 6, está mostrando para você. O RNA, ó, a subunidade menor encontra o AUG. Olha aqui, subunidade menor, que é isso aqui, encontra o AUG, e ela vai parar quando encontrar o códon finalizador, que, como já foi mencionado, vai ser o UAA, UAG ou UGA. Ok? Espero ter contribuído bastante. Anota detalhes, uma aula cheia de detalhes, porém foi bem explicadinho. Tá aí mais uma aula do seu Enem aí, pro seu vestibular, do professor Duzão. Muito obrigado. A próxima aula a gente já vai seguir, tá? Essa aqui é só mais uma imagem mostrando aquilo que eu falei. A próxima aula a gente continua então estudando mais organelas citoplasmáticas. Para terminar, olha aqui mostrando, a partir do DNA faz o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo, encontra o ribossomo e ocorre a síntese proteica. Muito obrigado, galera. Até a próxima aula. Bye, bye.